eu recebi do WhatsApp do Bolsonaro. Né? Quem diria? Eu sempre elogiava o Glenn Greenwald, eu era massacrado por isso. Quem diria que eu ia viver para receber no meu WhatsApp uma reportagem do Glenn Greenwald enviada pelo presidente Bolsonaro? Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Porque também nesta semana, o advogado da família que foi acusada de hostilizar o Moraes aponta o erro da decisão. Advogado Ralph Tortman, que atua na defesa dos Mantovani, apresentou um novo recurso nessa semana no caso que envolve o aeroporto de Roma. Na ação, ele pede ao Dias Toffoli acesso à gravação original das câmeras de segurança para submetê-la a uma perícia independente. Isso segundo porque, olha que loucura, a gente tem um advogado dizendo que o conteúdo foi adulterado pela Polícia Federal. A Polícia Federal está sendo acusada por um advogado de ser uma organização criminosa que adulterou provas para favorecer o ministro do STF. É a segunda. Atualmente, o material pode ser apenas consultado no STF pela defesa com horário marcado e não pode deixar a sede do tribunal. Por quê? Eu vou fazer aqui a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo. E eu falei na época que aconteceu, eu falei assim, olha, se essa história for verdade, vocês devem lembrar, eu acho que não sei se eu estava na Jovem Pan ainda, não sei aonde eu estava, mas eu falei assim, olha, se for verdade o que o Alexandre de Moraes está dizendo, nós vamos enxergar neste domingo, o STF vai ter vazado esse vídeo para o Fantástico. Se esse vídeo não tiver no Fantástico nessa semana ou na próxima, vocês podem ter certeza que o Alexandre de Moraes está mentindo sobre o que aconteceu naquele aeroporto. E mais de ano se passou, e até agora nós não sabemos o que aconteceu no aeroporto de Roma. E claro, tem todos os problemas de processo penal, e os caras não deveriam estar no STF, enfim, não vou nem entrar nisso aqui. O Dias Toffoli. Por que o Brasil não pode saber? Por que vocês podem saber mais do que nós? Se vocês trabalham pra gente, não nós trabalhamos pra vocês. A gente sabe a resposta. Mas a conta de vocês vai chegar. De todos vocês vai chegar. Até lá vocês vão continuar pegando essas pessoas perigosíssimas, como a moça do 8 de janeiro que pintou uma estátua de batom e aceitar a denúncia criminal contra ela. Perigosíssima essa moça. Essa senhora é uma meliante. Maduro tá certo, tem que cuidar toda a força da lei, Supremo Tribunal Federal para essa moça, onde já se viu. Já pensou se todas as estátuas do país começassem a ser pichadas de batom? Ah, não, esqueci. Quase todas as estátuas do Brasil estão pichadas, mas com grafite de criminosos na rua, vândalos, que não sofrem absolutamente nenhuma sanção do Estado brasileiro. Mas a mocinha, essa senhora aqui, dá pra ver que a cara dessa pessoa era praticamente um Hannibal Lecter. Essa moça, uma clara evidência, essas pessoas que estão em volta dela, essa família dela. Importante até que essa moça seja afastada, né, da família. A cara dela, de meliante, te vê claramente que ela é assim, porra, ali fechada com o Fernandinho Beiramar. Ah, não, se fosse, estava solta pelo STF. Mulher do batom. Do batom. E claro, a gente não pode esquecer, ainda nessa semana, o caso do Daniel Silveira,
que nós trouxemos o advogado aqui dele na semana passada, continua preso há mais de 100 dias, assim como tem deputado preso, ex-deputado preso na Venezuela, a gente tem o do Brasil preso há mais de 100 dias ilegalmente. E claro, há o caso cada vez mais ridículo do Felipe Martins, que foi objeto de uma excelente coluna do Glenn Greenwald, que eu recebi do WhatsApp do Bolsonaro. Né? Quem diria? Eu sempre elogiava o Glenn Greenwald, eu era massacrado por isso. Quem diria que eu ia viver para receber no meu WhatsApp uma reportagem do Glenn Greenwald enviada pelo presidente Bolsonaro? Olha que mundo louco, dentro da Folha de São Paulo, falando mal do Alexandre de Moraes. Eu falei, caraca, isso é muito louco. O presidente Bolsonaro tá me mandando... Se eu viajasse no tempo, para 3 anos atrás, e dissesse assim, olha, Paulo, vai ter um dia que você vai receber do Bolsonaro, por WhatsApp, uma reportagem do Glenn Greenwald falando mal do Alexandre de Moraes dentro da Folha de São Paulo. Eu digo a você, tinha a menor chance de eu acreditar num negócio desse. Mas o mundo efetivamente dá muitas voltas. E não só o Glenn publicou, mas eu tiro o chapéu, porque ele é advogado, né? Aliás, é mais um jornalista que é chamado de blogueiro, apesar de ter um Pulitzer, porque ele não é jornalista de formação, né? O Glenn é advogado, constitucionalista, inclusive. E tá ele na Folha de São Paulo. Eu vou ler só uns trechos aqui para você. O princípio de que um cidadão só pode ser preso depois que se prove em um julgamento justo que cometeu o crime é fundamental para qualquer sociedade livre. Essa é a premissa que fundamentou as reportagens da Vaza Jato no Intercept e a mesma que levou o STF a anular as condenações de Lula por Sérgio Moro. Doloroso, né? A prisão sem julgamento, mas é bom porque agora o Alexandre está apanhando pela esquerda, ele não está apanhando mais pela direita, ele está apanhando pela esquerda. A prisão sem julgamento justo é um dos atos mais graves que o Estado pode cometer. Existem circunstâncias muito restritas e raras em que isso pode ocorrer. A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional e se justifica para prevenir situações que podem colocar em risco um resultado judicial justo. Por exemplo, quando um acusado pode obstruir uma investigação ou apresenta um grande risco de fugir do país. Aí ele faz o paralelo com a Lava Jato, fala do Gilmar Mendes, de como o Gilmar Mendes era um grande defensor, né, desse estatuto. O Gilmar Mendes, que hoje virou carrasco, era o garantista. Aí ele entra aqui, no caso de Martins, Moraes justificou a prisão com base na alegação de que o ex-assessor havia deixado o Brasil a bordo de um avião presidencial, babá. Em outubro de 2023, um colunista do Metrópolis afirmou equivocadamente, acho que foi aquele Igor Gadelha, vale nada, que Martins deixou Brasília e foi para Orlando e evaporou. Aí eles utilizaram a reportagem para isso. Ele conta todo o histórico e diz assim como ocorre com todos os cidadãos, Felipe Martins deve ser punido se for provado em um julgamento justo cometeu algum crime. Mas ele nunca foi acusado, assim como eu nunca fui, acusado de ter cometido crimes, muito menos condenado por eles. Está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão, olha essa que frase forte, está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão de Martins por Alexandre de Moraes, antes do julgamento, é falsa. A base é falsa. Martins está há quase 6 meses na prisão com base em uma alegação falsa. Já passou a hora de ser libertado. E eu conversei com o Glenn a esse respeito e eu compartilho dos paralelos que ele faz com a Lava Jato, com as diferenças, né? O Alexandre faz muito pior. O devido processo legal é muito mais violentado. E a outra diferença que eu falei foi: o Sérgio Moro era bem mais frouxo que o Alexandre. Bastaria essa reportagem na Folha de São Paulo para o Sérgio Moro ter liberado uma preventiva porque estava pegando mal. Enquanto o Moraes não tem, ou quase não tem, constrangimento algum. Essas são as grandes diferenças. Mas não dá para negar que a gênese do desrespeito ao devido processo legal, se não
toda ela, mas uma boa parte dela estava na Lava Jato. Claro que tá. Obviamente. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.